O clã Senju é não só um dos clãs mais poderosos de todo o mundo shinobi, mas também uma das famílias que teve a maior influência na formação do mundo ninja do jeito que ele é. Até porque foi graças ao clã Senju que a paz pôde existir na Era dos Reinos Combatentes e também foi graças a eles que a Vila da Folha foi fundada, especificamente graças a Hashirama Senju. Porém, mesmo sendo ultra poderosos, com o tempo de 1 a 1, cada um dos Senjus acabaram morrendo e assim o clã ficou quase que extinto. E é exatamente por esse motivo que, como já fizemos a morte dos Uzumaki e a morte dos Uchiha, hoje falaremos sobre como foi a morte de cada membro do clã Senju. Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Bom, e antes de falarmos do que aconteceu e como foi a morte de cada Senju, é legal ressaltarmos sobre o que aconteceu com esse clã em si. Até porque, diferente dos Uzumaki e dos Uchiha, os Senju não foram nem massacrados e nem nada do tipo. Mesmo assim, sumiram do mapa. E sendo uma das maiores famílias que já existiram no mundo ninja, é estranho um clã tão poderoso que não foi massacrado subir do mapa. E é exatamente por esse motivo que tem aí na pista rondando 3 grandes teorias de por que o clã Senju sumiu, onde a primeira delas envolve guerras ninjas, até porque no anime o mundo shinobi já havia passado por 3 grandes conflitos desse tipo em um curto período de tempo, e devido ao grande renome do Senju, é muito provável que os membros desse clã tenham sido designados para missões perigosas e consequentemente eles acabassem morrendo, assim como aconteceu com Tobirama Senju e também com Nawaki, sendo esses personagens que nós vamos citar aqui no decorrer desse vídeo e sim morreram em guerras. Ou seja, pode ser que de pouco a pouco o clã Senju tenha sido morto no campo de batalhas. Indo agora para a segunda teoria sobre por que o clã Senju acabou sendo extinto, essa teoria aqui diz muito sobre os membros do clã Senju terem se escondido e até trocado de nome em prol de segurança, até porque por ser um clã muito famoso, muitos deles acabavam sendo perseguidos e isso já aconteceu no mundo ninja algumas vezes, tanto que o Naruto se chama Uzumaki porque o nome Namikaze, que é o nome do Minato, era um nome que causava muito temor e muitos ninjas queriam sequestrar ou matar os membros desse clã pela fama de grande poder, como por exemplo já vimos acontecer com a própria Hinata Hyuga, que já foi sequestrada quando criança devido à sua linhagem e também à sua Kekkei Genkai. Outro exemplo disso é no caso do Orochimaru, que queria o corpo do Sasuke ou do Itachi por conta do Sharingan e da linhagem Uchiha, e os Uzumaki tiveram toda a sua vila destruída devido aos seus conhecimentos com jutsus de selamento e o poder intrínseco no DNA desse clã. Assim, para evitar situações semelhantes, pode ser que o clã Senju tenha se dissolvido e agora seus membros vivem com outros nomes e como pessoas comuns. E a terceira e última teoria sobre o motivo do sumiço do clã Senju é muito interligada com a segunda, até porque essa teoria diz que com o tempo os membros do clã Senju foram se casando com membros de outros clãs e assim abandonaram o nome Senju e acabaram assumindo o nome de outros clãs de uma forma ali que pudessem se esconder, apagar esse nome e assim viver como pessoas comuns. E existem alguns exemplos que comprovam ali que isso pode ter acontecido, como é o caso do Yamato, que foi o único sobrevivente entre 60 crianças que tiveram as células do Hashirama injetadas em seus corpos por Orochimaru, onde a teoria explica que isso pode ter acontecido porque o Yamato já tinha ali algum tipo de descendência com o Senju, mesmo que distante, e por esse motivo ele conseguiu aceitar o DNA do Hashirama diferente das outras 59 crianças. E também tem ali a Kunoichi Moegi, que foi revelada como uma usuária do Mokuton, o estilo madeira, ali no seu databook, embora ela nunca tenha sido mostrada utilizando essas técnicas. Bom, e essas teorias até que são bem interessantes e ajudam ali a explicar algumas lacunas da história, porém, os ninjas do clã Senju de verdade, no decorrer da história, de fato, acabaram morrendo de 1 a 1 até que sobrasse apenas a Tsunade Senju, a ponto que Hashirama e Tobirama, lá na Era dos Reinos Combatentes, acabaram perdendo 2 irmãos ainda criança e a Tsunade Senju também perdeu o seu irmão caçula durante a terceira Grande Guerra Ninja. Então, seguindo aqui de forma cronológica, vamos começar falando de como foi a morte dos irmãos caçula do Hashirama, sendo eles o Kawarama e também o Itama Senju.
Começando pelo Kawarama, bom, vivendo num período marcado por guerras e conflitos, esse foi um dos muitos jovens shinobi que foram colocados no campo de batalhas para lutar quando ainda eram criança. Mas, mesmo sendo um poderoso Senju, Kawarama tornou-se uma das vítimas das frequentes batalhas da família Senju que travava contra o clã Uchiha e também com o clã Hagoromo que vivia naquela época. Kawarama foi enterrado junto a outras vítimas da guerra, tendo a presença de seu pai, Butsuma Senju, e de seus irmãos mais novos, Hashirama, Tobirama e Itama, em seu velório. Inclusive, nessa ocasião, Hashirama chega até mesmo a questionar firmemente o seu pai, afirmando que é inútil todas aquelas guerras familiares que aconteciam na época, assim recebendo um tapa como resposta de Butsuma e provando que o mundo ninja naquela época era bem hostil. 河原はまだ7つだった。こんな争いがいつまで続くんですか。敵という敵を亡き者にするまでだ。子供を犠牲にしてまで。Em seguida vem a morte do outro irmão do Hashirama e do Tobirama, sendo ele o Itama Senju. Consistindo num rapaz aparentemente bondoso e gentil, Itama era o caçula e também questionava os motivos de tantas guerras naquela época. Concordando com os pensamentos de seu irmão mais velho Hashirama, Itama também foi obrigado a guerrear em nome da sua família e, em um específico confronto, ele acabou sendo cercado por nada mais nada menos do que 5 membros do clã Uchiha adultos e altamente cruéis, assim tendo seu trágico fim ali mesmo e corroborando ainda mais para a rivalidade do Senju contra os Uchiha, até porque o fato de 5 Uchihas adultos derrotar um Senju criança deixou o Hashirama e principalmente o Tobirama altamente traumatizado com esse fato e ainda por cima fez corroborar ainda mais o ódio que o Senju tinha para com os membros do clã Uchiha. Itama! O tempo passou, os ninjas cresceram e Butsuma Senju provavelmente acabou morrendo em batalha ou de velhice, já que quando é mostrado Hashirama adulto, ele já era o líder do clã Senju, logo Butsuma já não estava mais na jogada. Então acontece ali uma pausa nas mortes entre os Uchiha e os Senju, pois uma trégua é estabelecida entre esses dois clãs, assim fazendo com que a Vila da Folha fosse fundada e Hashirama sendo eleito como o primeiro Hokage. E é exatamente nessa parte que acontece uma das mortes mais misteriosas de todo o clã Senju e de todo o anime Naruto, que é a morte do Hashirama Senju. Sendo um verdadeiro talento em sua época, é dito que Hashirama morreu em combate, porém, nem mesmo seu maior rival Madara Uchiha ou qualquer outro exército ninja daquele tempo conseguiria rivalizar com o Senju. E a teoria mais coerente sobre como foi a morte de Hashirama foi que as capacidades regenerativas do Senju se esgotaram. Segundo o próprio Madara, Hashirama tinha a capacidade de regenerar os seus ferimentos numa velocidade nunca vista antes. E seguindo os mesmos princípios com que funciona o Byakugou, sendo esse um jutsu proibido de regeneração, muito provavelmente o estilo de regeneração do Hashirama é o mesmo estilo da Tsunade, consistindo em forçar a regeneração de suas células em alta velocidade à base de chakra. Porém, a regeneração das células humanas tem um certo limite, e é exatamente por esse motivo que as pessoas envelhecem. Dito isso, ficar regenerando as suas células constantemente acabou fazendo com que elas envelhecessem e morressem ainda mais rápido. Inclusive, é exatamente por esse motivo que o Byakugou da Tsunade é um jutsu proibido. Assim, ficar se regenerando constantemente, já que ele vivia num mundo de muitas batalhas e que ele ficava gravemente ferido algumas vezes, fez com que a vida de Hashirama fosse também encurtada e ele morresse muito provavelmente por esse motivo. 取るに足らぬ術だ。傷を治すことができた。人は奴を最強の忍びと呼んだ。こんな遊びではなくな。 Agora é a vez de falarmos da morte de um dos meus personagens favoritos de toda a obra e que eu não enjoo de falar dele, que é a morte do Tobirama Senju.
Sendo muito respeitado e dono de ideias que revolucionaram o mundo shinobi, Tobirama foi dado como morto durante a primeira Grande Guerra Ninja num conflito contra ninjas da Vila da Nuvem, já que, em certo momento, o time do Tobirama se encontra encurralado por diversos shinobis de elite de Kumogakure, como por exemplo, os irmãos Ouro e Prata. Com os ninjas da vila tendo claras desvantagens, Tobirama Senju, a fim de preservar a vida dos futuros shinobis de Konoha, se colocou à disposição para enfrentar todos os inimigos sozinho, garantindo uma fuga para os seus alunos, onde inclusive, antes de partir para sua última batalha, ele nomeou Hiruzen Sarutobi como terceiro Hokage, assim concluindo seu trabalho como Hokage e tendo uma morte um tanto quanto honrosa. 里をしたい貴様を信じる者たちを守れ。明日からは貴様が火影だ。サル、木の葉を頼むぞ。はっ! A morte da quinta Hokage Tsunade Senju. Tsunade Senju, mesmo tendo até hoje uma idade bem avançada, é a única membro do clã Senju que ainda está vivo em Boruto. Inclusive, ela pode ser sim citada aqui nesse vídeo porque ela já passou bem perto da morte algumas vezes, especificamente 2 vezes. A primeira foi durante o ataque de Pen à Vila da Folha, onde mesmo não lutando diretamente contra o vilão, Tsunade usou a sua especialidade em técnicas medicinais e dedicou grande parte das suas reservas de chakra para salvar a vida dos habitantes da Vila da Folha durante o ataque devastador de Pen, ficando até mesmo afastada dos seus trabalhos por algum tempo, até porque ela sacrificou boa parte de suas reservas de chakra para preservar a vida dos habitantes da vila. E a segunda vez foi até um pouco mais séria, até porque isso aconteceu durante a quarta Grande Guerra Ninja, quando Tsunade Senju lutou bravamente contra Madara a ponto de que ela quase morreu, tendo seu corpo partido ao meio pelo vilão, mas antes disso ela ainda conseguiu sobreviver a um ataque direto em seu corpo que atravessou através do Susanoo do Madara, onde o fato dela conseguir ter sobrevivido a esses ferimentos e ainda conseguir auxiliar os outros Kages que também estavam gravemente feridos, mostra que Tsunade é uma ninja nada menos que casca grossa. E pra finalizar, o mais jovem Senju mostrado no anime e também o último que morreu dessa linhagem foi o irmão mais velho da Tsunade, que inclusive deixou ela bem traumatizada. E eu tô falando do Nawaki Senju. Sendo o querido irmão mais novo da Tsunade, infelizmente, Nawaki nem teve tempo de ter a sua história desenvolvida no anime, até porque, enquanto ele era genin, sob a tutela de Orochimaru, algo que faz essa história ficar bem suspeita, Nawaki morreu em batalha após ser capturado em uma armadilha explosiva durante uma respectiva missão. Inclusive, essa e algumas outras perdas causaram um grande desgosto na vida da Tsunade, fazendo até mesmo com que ela meio que se aposentasse no mundo ninja e caísse temporariamente no vício em bebidas e apostas. Até porque perder o irmão caçula e também o namorado acabou tendo um grande impacto na vida da Senju. Bom, e eu vou admitir pra vocês que seria muito interessante se aparecesse um ou outro membro novo do clã Senju no mundo ninja, assim como também membros do clã Uzumaki, até porque esse clã é bem poderoso, importante e agora faz muita falta não ter ninjas novos desse clã. Mas eu gostaria de saber, pra você, qual é o clã mais poderoso do mundo ninja? Os Uchiha, os Senju ou os Uzumaki? Tirando, é claro, os outros Utsuki, que é um caso à parte. Comenta aí. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, é claro, de conferir nossos outros, sendo o vídeo de como foi a morte de cada membro do clã Uzumaki e também como foi a morte de cada membro do clã Uchiha. Tá bem legal e é como se fosse no mesmo quadro desse aqui, então confere lá. E não se esquece também de passar lá no meu canal secundário, o Camus Play. Tem muito conteúdo interessante e um pouco diferente do que rola aqui, então acaba sendo 2 canais diferentes que falam meio que da mesma coisa, tá bem legal, cola lá. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo aqui e se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Por aqui eu vou de nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo, até a próxima e fui!